Eu fiz a seguinte análise para Vossas Excelências para dizer que é uma vergonha, mais uma demonstração de que nós não vivemos um Estado de Direito, porque se tivesse direito no nosso Estado e se o direito fosse respeitado, seria impossível essa denúncia da PGR contra o Bolsonaro e outros 7 ter sido aceita. Impossível. Eu fiz a seguinte análise para Vossas Excelências para dizer que é uma vergonha, mais uma demonstração de que nós não vivemos um Estado de Direito, porque se tivesse direito no nosso Estado e se o direito fosse respeitado, seria impossível essa denúncia da PGR contra o Bolsonaro e outros 7 ter sido aceita. Impossível. E eu vou mostrar por que isso aqui é um atestado de que nós vivemos em um estado de exceção. A exceção de democracia, a exceção de direito, a exceção de defesa, nós continuamos um Estado, mas a exceção de tudo, um estado de exceção. Esse acórdão, ele tem a publicação, hoje, dia 11, publicação da íntegra do acórdão da primeira turma do STF, que admitiu a denúncia da PGR, que foi feita no dia 18 de fevereiro de 2025, a partir do relatório do inquérito da Polícia Federal, que foi entregue no dia 26 de novembro de 2024, tá? Contra a denúncia, né, em razão da admissão da denúncia contra o Bolsonaro e outros 7, que foi feito na sessão do dia 26 de 3 de 2025. Ela tem 501 folhas. Esse acordo tem 501 folhas. 501 folhas. Das folhas 1 a 10, nós temos a ementa. A ementa é um resumo, né, do que ficou decidido. Das folhas 11 a 55, tem o relatório do Alexandre de Moraes. Tá? O relatório é um resumo. E como é que está esse resumo? O resumo da denúncia da PGR ocupa 7 páginas, as folhas 11 às folhas 18. Depois, na folha 119, o Alexandre de Moraes fala que respeitou a Lei 8.038, mas não fala lé com cré nessa página. Nas folhas 20 a 37, ele faz um resumo das defesas. Então, assim, tem 7 páginas para ele falar só da denúncia e 18 para ele falar de 8 defesas. Já é uma coisa meio discrepante, mas vai lá. Das folhas 43 a 54, ele faz um resumo da réplica da PGR às 8 defesas preliminares. E depois, na folha 55, ele faz a sua conclusão. Pois bem, nas folhas 56 a 65, tem a questão de ordem, que falaram, não, a sustentação oral da defesa dos delatados tem que ser depois da sustentação oral do denunciado delator. Nas folhas 66 a 269 tem o voto do Alexandre de Moraes. Nas folhas 270 a 271 tem uma parte da Carmen Lúcia, que ela também não fala lé com cré. Das folhas 272 a 310 tem os votos das preliminares, que foram rejeitadas pelos 5 ministros dessa turma. Das folhas 311 a 319, nós temos o extrato das atas desses votos. Das folhas 320 a 333, existe uma coisa muito louca, que deram o nome de incidências ao voto, que é aquele momento em que o Alexandre de Moraes passa o vídeo e diz por que é que todo mundo tem que ir para o inferno por ter conspirado contra o Estado brasileiro. É uma coisa, assim, sem precedente. Mas está aqui registrado as folhas 320 a 333. As folhas 334 a 341, nós temos o voto do Dino. 342 a 348, o voto do Fux. 349 é uma intervenção do Alexandre de Moraes, que é a parte que ele se irrita para falar sobre o caso do batom. Tá? Está nas folhas 349. Das folhas 350 a 439, nós temos o voto da Carmen Lúcia.
Das folhas 440 a 494, o voto do Zanin. E, por fim, das folhas 495 a 501, o extrato total da ata da sessão. Está assim dividido o documento. Ok? Vocês não vão ver na Globo isso. Nem na Jovem Pan, nem na CNN, nem em lugar nenhum. E assim, a denúncia foi integralmente recebida e os denunciados se tornam réus. Bom, a ementa que eu falei para vocês é o resumo da decisão colegiada, é o resumo, é o purê da merda dos votos dos 5 ministros da primeira turma. Ela tem 14 pontos. São 14 pontos decididos. 1. Decide-se que não há impedimento, suspeição e parcialidade do Moraes, do Flávio Dino e do Zanin. Sob fundamento, sob argumento de quê? Sob argumento de nada a não ser a decisão do próprio STF para este caso. O que é ridículo. Um caso dessa magnitude não ter uma fundamentação legal é ridículo. 2. São 14 pontos, tá, de decisão. Competência da turma, da primeira turma, para julgar. Tem a divergência do Fux, o resto acha que é. Qual é a fundamentação, Caivano? A fundamentação na ementa está lá. É o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, artigo 9º, inciso 1º, a linha 1. Só que tem o seguinte, não existe a linha 1 no inciso 1º do artigo 9. Aliás, não existe número 1 no artigo 9 inteiro. Então eu queria que alguém me explicasse se tiraram este número do CAD-MDMC, que é o Centro Estatístico Aplicado do meio do meu... Não está em sigilo, não, Pavinato? Você já pensou nisso? Pode o regimento interno tem cláusula em sigilo, era só que me falta. Eu não duvido mais de nada. Eu não duvido mais de nada. Está escrito, perdeu o mané numa mola. Deve ser essa cláusula que é sigilo, porque não está. Olha lá, abre aí, se você tiver computador fácil, escreve RISTF, 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 vai no artigo 9º, não tem número 1. Não tem um item 1. Não tem. Aí o 3, que foi decidido. Se diz os que na ementa, no resumo, né? No pirê da merda. Absoluto respeito ao devido processo legal, Deus está vendo, de acordo com a lei 8.038 de 1990. Que é essa lei? Essa lei 8.038 de 1990, ela procedimentaliza os processos no âmbito do STJ e do STF. Ok? Mas será? E é isso que o Alexandre de Moraes fala lá na folha 119 do seu voto, que ele obedece inteiramente à lei 8.038 de 1990. Mas ele fala, eu obedeço à lei. Mas a verdade, senhores, diferentemente do que a Globo, o Estadão, a Folha falam, não é porque ele falou que respeita a lei que ele respeita, viu? É que não tem ninguém, primeiro com saco, segundo com coragem, terceiro com inteligência, quarto com hombridade, para dizer o que eu vou dizer aqui. Será que ele respeita a lei 8.038 e 90, como ele diz que respeita inteiramente? Vamos lá. A lei 8.038, ela não descarta a aplicação do Código de Processo Civil nem do Código de Processo Penal dos processos que estão em trâmite no STJ e também no STF, ok? Nem descarta qualquer outra lei processual especial, como a do crime organizado, que estabelece lá a colaboração premiada. Não descarta, nenhum. Ela só fala de procedimentos específicos, ela não descarta nada do processo, nem descarta o juízo de garantia. Porque se fosse para descartar, tinha que estar nessa lei aqui, para falar que nesses tribunais não tem juízo de garantia. Tinha que estar nesta lei especial. Mas não fala. Bom, nem descarta o juízo de garantia. Porque se fosse para descartar, tinha que estar nessa lei aqui, para falar que nesses tribunais não tem juízo de garantia. Tinha que estar nesta lei especial. Mas não fala. Bom, o Alexandre de Moraes diz que cumpre. A Carminha diz que cumpre. A Carmelúcia. O Fux, o Dino e o Zanin. Mas será? Eu respondo, não cumpre. Não cumpre.
e venho ao vivo, tirem as crianças da sala ou tapem os ouvidos dela. Corto o meu saco ao vivo se tiverem, cumprindo integralmente essa lei. Com bisturi. Olha o que diz a lei. O artigo 1º da Lei 8.038, ela fala que o Ministério Público, no caso do STF, a PGR, tem 5 dias. 5! Está no artigo 1º. 5 dias. Para oferecer a denúncia, tá? Se o indiciado está preso. E ela só pode ter mais tempo se o juiz relaxar a prisão. Então nós temos 8 denunciados. Um deles é o Mauro Cid. Mauro Cid foi preso por cartão de vacinação, aí do nada fez a delação de golpe de Estado. Veja que uma agulha se transforma numa piroca com uma facilidade no STF que nem o Mr. M consegue desvendar um trem desse. Mas o que aconteceu? O que aconteceu é que Cid vai preso, delata, é solto, entre aspas, que é liberdade provisória. Depois, solta para ver o áudio que ele foi forçado, é preso de novo em março. Aí depois, em maio, no dia 3 de maio de 2024, o Alexandre de Moraes o tira da prisão em presídio, em cadeia, em casa de albergar, custódia, seja lá o que for. Tira-o de confinamento e o coloca em liberdade condicional. Ele tem várias medidas cautelares, inclusive tornozeleira eletrônica. A Polícia Federal entrega o relatório no dia 26 de novembro de 2024. Se é o dia 26, são 5 dias úteis a contar do dia 27. 5 dias úteis, minha gente. Só não tem esse prazo se o investigado não estiver preso. E se estiver preso, a prisão tem que ser relaxada. Agora, existe um detalhe. Relaxamento de prisão é soltura. Não pode ter condicionante, não pode ter medida cautelar. O Mauro Cid não estava com prisão relaxada. Ele estava em liberdade condicional. Relaxamento é você estar respondendo em liberdade sem condicional. Sem cautelares. O Braga Neto está preso. O Braga Neto está preso, mas não, na época do oferecimento também estava preso. Estava preso. E aí então eu pergunto, a PGR não cumpriu o prazo, porque ela ofereceu a denúncia no dia 18 de fevereiro, 84 dias depois. Não perdeu o prazo por 2 semanas, 84 dias depois. Então onde é que a lei está respeitada? Alguém fala para mim? Alguém fala para mim? Porque é uma conta simples, Luizato Nogueira. Matemática. Quando é que eu tenho 5 dias de diferença entre 18 de fevereiro de 2025 e 26 de novembro de 2024? Que matemática eu tenho isso? No calendário do TSE é assim. É verdade que outubro vem antes de março. Exato. Pode ser. Bom, mas não é só o artigo 1º, não. E o artigo 2º, parágrafo único da Lei 8.038, que diz que o juiz ele deve observar todos os deveres do Código de Processo Penal. E ele não observou. Onde é que está também o respeito ao artigo 3º, inciso 1º da Lei 8.038? Ela diz o seguinte: o juiz é obrigado a arquivar o processo se a PGR pede para arquivar. E se ele não quiser arquivar, ele tem que levar a questão para o tribunal. Não é para a turma, não é para a sessão, é para o tribunal, para o pleno. Está lá, artigo 3º, inciso 1 da Lei 8.038. Quando o inquérito que se tornou a petição, que já se tornou mais de 1.600 ações penais, do 8 de janeiro, em um determinado momento, o antigo PGR
pediu para arquivar. O Alexandre de Moraes arquivou? Não. Ele pediu diligências adicionais. Ele podia fazer isso? Não. Porque quem tem que decidir isso é o tribunal e não ele sozinho. Está na lei. Até que vocês não mudem a lei, ele não cumpriu a lei. E não é só, não. Tem o artigo 6º também, que é descumprido em 3 etapas. No caput, que é logo aquele parágrafo que abre o artigo, que diz: quem analisa a admissibilidade de uma denúncia no STJ e no STF é o tribunal. Ele não fala em turma, ele não fala sessão, ele fala de tribunal. E quando se fala em tribunal, eu vejo o pleno. No caso do STJ, que tem civil, tem criminal, seria, não é, a seção civil, que tem as suas turmas, né, que tem as especialidades. Mas no caso do STF, é o plenário. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.